Nós celebramos, nesse mês de outubro, o nosso 7º aniversário de organização como igreja local constituída, né? Uma organização de igreja é mais ou menos como o casamento de um filho, né? É quando o filho casa, tá certo? A igreja não existe, o filho não existe a partir do momento que ele casa, o filho existe antes, né? Mas aí quando ele se casa, ele chegou teoricamente a sua emancipação, né? A estruturação da sua vida, embora ainda a gente conte com o apoio dos pais, a supervisão dos pais, né? À medida que ele vai crescendo, o casamento vai crescendo, vai indo para frente, a gente vai tendo cada vez menos interferência, e como pais a gente geralmente vai interagir à medida que houver algum tipo de solicitação para isso. Uma estruturação de igreja, ou uma organização de igreja é mais ou menos assim. Tá? A igreja nasce, na verdade, quando a gente reúne aquele primeiro grupo, a gente geralmente chama isso de grupo base, tá? A gente reúne aquele primeiro grupo para startar uma nova comunidade, um grupo que começa a sonhar junto com ver o evangelho chegando e alcançando uma determinada região, e aí então esse grupo vai crescendo, e quando a gente chega na fase de estruturação da igreja, significa mais ou menos que a igreja casou. Então ela se tornou independente dos pais, embora ainda conte com o apoio, né, e com as orações e tudo mais dos pais. Então, quando a gente fala que a nossa comunidade completou 7 anos de organização, é disso que a gente está falando. Ao longo de cerca de 11 anos, mais ou menos, de caminhada, há 7 anos a gente conseguiu, com a graça de Deus, caminhar, né, com as nossas próprias pernas, e desde então a gente tem feito, com a bênção do Senhor, muitas coisas, inclusive algumas delas em parceria com a nossa igreja mãe. Mas sempre, desde o início do processo de plantação da nossa comunidade, a gente sempre teve a ideia de que a nossa experiência de vida com Deus, ela deveria acontecer dentro de 2 esferas. Essa esfera aqui que a gente está experimentando essa manhã, e a gente experimenta lá em Jundiaí à noite, que tem a ver com a reunião da grande família, onde a gente se junta para celebrar o amor do Pai, a gente se junta para comer juntos, a gente se junta para juntos fazermos a festa, e também recebermos instrução e orientação. E a outra esfera seria a esfera dos pequenos grupos, onde nessa esfera dos pequenos grupos nós teríamos então um tempo que seria dedicado de forma mais exclusiva ao cuidado das pessoas, um ambiente onde a gente pudesse ter chance de falar, onde a gente pudesse ter chance de abrir o coração, de compartilhar das necessidades uns dos outros e de investir a vida de forma um pouco mais profunda um na vida do outro. E esse tem sido o nosso alvo, e a gente tem tentado, ao longo desses anos todos, realmente encontrar um meio de fazer com que essa estrutura funcione, essa realidade funcione. E talvez você pergunte, mas por que essa realidade? Bom, essa realidade, ela não é uma realidade que foi criada por nós, essa é uma realidade que foi criada por Deus. Deus, Ele apresenta para nós a dimensão e a perspectiva da igreja, do seu povo, dentro dessa realidade, ok? E esse mês nós vamos conversar um pouco a respeito disso, como é que nós podemos experimentar o incrível poder da comunhão. Vamos ver, hein? Tá bem. Hoje sim. Eu acho que domingo passado está muito cheio. Veja, por que é importante a gente experimentar esse incrível poder da comunhão? Porque a nossa sociedade é uma sociedade que vive uma crise de relacionamento. Nós vivemos uma crise de relacionamento porque nós, como seres humanos, independentemente se você acredita que isso é assim ou não, ok? Porque eu sempre costumo dizer que a verdade é a verdade, independentemente da gente acreditar nela. Então, a verdade é que nós, seres humanos, fomos criados para nos relacionarmos.
Na perspectiva cristã, nós cremos num Deus pessoal que nos criou a sua imagem, a sua semelhança, e esse Deus é um Deus relacional. Ele é um Deus que subsiste numa comunidade trinitária, de relacionamento entre três pessoas que se relacionam com tamanha intimidade que eles se tornam um único Deus. Portanto, nós seres humanos não fomos criados para viver sozinhos. No entanto, o que acontece é que a maioria dos problemas que nós temos passa, em uma medida ou outra, pela esfera dos nossos relacionamentos. Sim ou não? Sim ou não? A maioria dos problemas que nós temos, para não falar todos, numa medida ou noutra, passa por essa esfera dos relacionamentos. Veja, problemas conjugal, na área conjugal, problemas na realidade familiar, problemas entre pais e filhos, problemas muitas vezes no ambiente de trabalho, no trânsito, problemas na igreja, ok? Na maioria das vezes, são realidades, são problemas que surgem por conta da esfera dos nossos relacionamentos. Aí o que acontece? Por conta disso, por conta de nos depararmos muitas e muitas vezes com problemas relacionais, o que a gente acaba achando que é melhor fazer é desenvolver um estilo de vida onde a outra pessoa, onde o outro, ele seja apenas suplemento, ok? Para a nossa necessidade. Ele não seja, na verdade, central, prioritário para a nossa vida. Em outras palavras, nós, por conta de lidarmos com tantas demandas e com tantos problemas relacionais, acabamos preferindo viver centrados em nós mesmos. No entanto, como eu disse, nós somos criados para nos relacionarmos. E como nós somos criados para nos relacionarmos, a gente faz a opção, porque a gente tem crises nos nossos relacionamentos, de tentar viver centrados em nós mesmos, nós acabamos nos desesperando com relação à vida. Porque nós não conseguimos viver de verdade as nossas vidas sem relacionamentos que sejam profundos, que sejam autênticos, que sejam sinceros, que sejam significativos. E esta é a nossa crise. A crise é que, por um lado, nós precisamos de relacionamentos afetivos e verdadeiros, nós sabemos disso. Mas, por outro lado, por conta de vários desencontros que a gente acaba tendo nos nossos relacionamentos, nós temos medo de nos relacionarmos. Nós temos medo de viver intensamente a dimensão desses relacionamentos. E aí a gente acaba tentando desenvolver alguns substitutos para essa realidade relacional que a gente deve ter e que deve ser profunda, deve ser autêntica, deve ser intensa. Só que esses substitutos, eles apenas geram mais angústia ainda na nossa existência. Por exemplo, às vezes nós tentamos criar relacionamentos fugazes. Esses relacionamentos que são superficiais, que começam e terminam, né, rapidamente, que acontecem sem criar vínculos profundos. Relacionamentos assim geram, na maioria das vezes, uma insatisfação crescente dentro de nós. Esse tipo de relacionamento que a sociedade aí chama de amizade colorida, né? Relacionamentos que você não cria vínculos de aliança, você não tem compromisso de continuidade, eles são relacionamentos que podem, num primeiro momento, aparentemente satisfazer o nosso coração. Mas, na verdade, o que eles geram cada vez mais e mais em nós é uma insatisfação. A gente sai de um relacionamento assim, com um anseio, com um desejo de se envolver com outro relacionamento e de se doar a outro relacionamento. Ou, um outro exemplo, relacionamentos funcionais. É outra alternativa que a gente cria para tentar suprir essa necessidade que nós temos de relacionamentos. Bom, não tem jeito, a gente tem que se relacionar mesmo, então já que a gente tem que se relacionar, vamos nos relacionar em termos funcionais. Ou seja, a gente sabe que nós precisamos do outro dentro de uma esfera de responsabilidade e ele vai precisar de nós, então a gente se relaciona apenas dentro da esfera daquilo que a gente precisa fazer.
num ambiente. Então, por exemplo, num ambiente de trabalho, a gente só se relaciona na dimensão daquilo que a gente precisa realizar, daquilo que a gente precisa fazer dentro do ambiente de trabalho. A gente não desenvolve nenhum tipo de relacionamento mais profundo com as pessoas que trabalham conosco, ou mesmo dentro da nossa casa, nossa família. Casais às vezes fazem essa opção para um relacionamento funcional. Né? Bom, nos casamos, estamos casados, eu sou marido, ela é esposa, e ao invés de trabalhar para um relacionamento cada vez mais íntimo e profundo, construindo uma relação duradoura, a gente faz, porque isso gera estresse, isso gera sofrimento, a gente faz a opção de apenas cumprir a função. Ele é marido, eu sou esposa, eu sou marido, ela é esposa, então a gente cumpre com os nossos papéis, com as nossas funções e pronto, cada um continua levando a sua vida. No entanto, viver vidas, relacionamentos desse jeito, na verdade, geram a perda da nossa identidade. A gente começa a perder a identidade pessoal de quem de fato somos, e nós começamos a criar uma outra identidade que está em cima daquilo que nós realizamos, daquilo que nós fazemos. Outro exemplo que eu posso te dar aí da tentativa de criar relacionamentos que substituam relacionamentos profundos e significativos são os relacionamentos utilitários, que é essa relação onde a gente usa o outro. Então eu mantenho um relacionamento, seja no ambiente de trabalho, seja onde eu treino, um ambiente que eu frequento, às vezes até mesmo a igreja, sempre nessa dimensão de que eu preciso do outro. O outro, ele precisa fazer algo para mim. Eu preciso do outro para que aquilo que é o meu projeto, meu plano, meu sonho, meu ideal, seja concretizado. Então eu mantenho esse relacionamento com as pessoas sempre em função daquilo que elas me são úteis. No entanto, a gente ter um tipo de relacionamento assim vai gerar apenas em nós um crescimento de sentimento de abuso. Mais cedo ou mais tarde nós vamos começar a nos sentir abusados pelo outro, porque não há relacionamentos genuínos. Então, enquanto eu sirvo para o outro tem uma espécie de relacionamento amigável e tudo mais para mim. Quando eu não sirvo mais, a pessoa às vezes simplesmente não olha na minha cara, não me cumprimenta, não é? E tudo mais. Eu tenho certeza que todos vocês, todos nós que estamos aqui, já vivemos uma medida ou outra essa realidade. Então toda essa realidade na nossa sociedade, ela traz como consequência casamentos instáveis, famílias disfuncionais, a perda do valor do próximo para a nossa vida. Em uma palavra, esses tipos de relacionamentos aqui, como substitutos de relacionamentos autênticos e significativos, geram morte. Geram morte. Tentar a alternativa de evitar relacionamentos que sejam profundos e significativos só servem para gerar ainda mais a consciência da morte na nossa vida. Deixe-me mostrar alguns sinais de morte para você. Divórcio. Esse tipo de relacionamento, essas alternativas que eu apresentei aqui, eles não têm consistência para manter, por exemplo, um relacionamento conjugal. E quem opta em se relacionar assim, mais cedo ou mais tarde, acaba chegando no divórcio. Divórcio nada mais é do que a morte de uma relação conjugal. A traição. Não apenas a questão da traição no sentido conjugal, mas às vezes a traição em relação à amizade, né? Ela é morte de um relacionamento de confiança. Um outro exemplo, o conflito entre pais e filhos, que é a morte do respeito familiar. Quando a gente olha para a nossa sociedade, a gente vê tantas notícias, né, de filhos levantando a voz com o pai, filhos agredindo pais, e coisas do tipo dentro do relacionamento familiar. Isso é uma evidência da morte do respeito familiar. E a indiferença para com o outro, como um exemplo da morte do próximo, como ser humano. Então, todas essas realidades, elas são expressões da consequência gerada na vida humana por aquilo que a Bíblia chama de rebelião. Aquilo que a Bíblia chama de pecado. O nosso pecado, a nossa rebelião contra Deus, gerou toda essa disfuncionalidade nas nossas relações. Agora, a questão que a gente tem que perguntar aqui é: existe alguma alternativa para isso? Existe alguma alternativa para essa crise
que a gente vive, de entender que, por um lado, nós fomos criados para relacionamentos e que nós precisamos de relacionamentos e nós não conseguimos viver sem relacionamentos. E, por outro lado, o medo que a gente tem de lidar com relacionamentos genuínos, profundos, autênticos. E como alternativa, a gente tenta criar esses relacionamentos paliativos. A alternativa para isso? A Bíblia diz que sim, a Bíblia diz que tem alternativa. E a alternativa para isso na Bíblia é chamado de comunhão. Comunhão. Então, segundo a Bíblia, ou a gente tem comunhão, ou a gente tem morte. E a igreja é o povo gerado pelo poder do Evangelho, que deve viver essa alternativa da comunhão como uma dimensão que demonstre para a sociedade, demonstre para o mundo o que é que significa viver a vida sobre o poder do Evangelho, viver a vida sobre o poder da influência, da presença de Deus entre nós, daquilo que a Bíblia chama de reino de Deus. A palavra de Deus, ela demonstra para todos nós que o Evangelho é esse poder de Deus em ação, nos redimindo de uma vida de rebelião contra o Deus Criador e nos trazendo de volta para um ambiente onde nós vamos desfrutar das realidades de uma vida de comunhão, que pode ser vivida para com o próximo, porque nós experimentamos sentido e significado para nós pessoalmente, na nossa vida e na nossa relação com Deus. Em Atos capítulo 2, versos 42 a 47, eu acho que esse é o texto mais clássico, né, que é usado para falar disso, ok? Em Atos 2, 42 a 47, nós temos um exemplo de como a igreja dos primeiros seguidores de Jesus viveu essa realidade da comunhão. Olha só, o texto diz assim para a gente: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos, não alguns, todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Qual é a realidade que a gente precisa observar aqui, nesse texto? Veja, eu quero destacar 3 realidades no texto aqui, que são importantes para a gente observar. Primeiro, é que essas pessoas viviam essa dimensão da comunhão porque eles eram comprometidos com os mesmos pontos. O texto diz que todos eles, não alguns deles, mas todos eles, se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Então essa é uma realidade que nós precisamos observar no texto. Havia na vida da comunidade dos primeiros seguidores de Jesus um mesmo anseio, um mesmo desejo presente no coração de todos eles. Eles estavam todos comprometidos com os mesmos pontos. Mas o texto também mostra que eles eram comprometidos de modo integral. Veja, o texto diz assim: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Não algumas coisas. Comprometidos com todos eles, com todo um conjunto de realidades. E agora o texto diz que eles criam e mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, eles distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Eu acho que eles levaram muito a sério quando Jesus disse para eles assim: não temais, ó pequenino rebanho. Vendam o que têm e deem esmola. Socorram uns aos outros, socorram os pobres, socorram os necessitados, porque o vosso Pai Celestial já vos deu o seu reino. Eles levaram isso muito a sério. Mas em terceiro lugar, o texto diz que eles eram comprometidos com o cuidado diário uns dos outros. Então essa é a realidade que eu gostaria que nós observássemos nesse texto aqui.
eram pessoas comprometidas. Comprometidas com os mesmos pontos, comprometidos de modo integral e comprometidos com um cuidado que era exercido uns para com os outros diariamente. O texto diz assim, todos os dias. Não diz alguns dias. Não diz uma vez por semana. Não diz de 15 em 15 dias. Não diz uma vez por mês. O texto diz todos os dias. Eles se reuniam no templo, eles partiam pão de casa em casa. E aí entra esse segundo aspecto. Essas são as realidades que o texto nos apresenta presente na vida desses primeiros seguidores de Jesus. Como é que eles faziam isso? Como é que eles faziam para estarem comprometidos com esses mesmos pontos de modo integral e com um cuidado diário uns pelos outros? Eles faziam isso, de acordo com o texto, no templo. E eu quero só fazer um destaque aqui para você poder entender, talvez a gente tenha algumas pessoas que não compreendam isso. Quando eles falam lá no templo, eles não estão falando de um lugar como esse nosso. No templo que eles estão se referindo é o templo de Jerusalém. Porque esses primeiros seguidores de Jesus eram judeus. Judeus que haviam se convertido ao cristianismo. Haviam reconhecido Jesus como Messias. E aí então eles ainda entendiam que eles deveriam participar da dinâmica de fé da vida judaica. Então eles se reuniam no templo todos os dias. Porque todos os dias os judeus iam para o templo pelo menos 3 vezes. Para orar. Eles tinham a oração das 9 da manhã, eles tinham a oração do meio-dia e eles tinham a oração das 3 horas da tarde. E eles iam sempre lá. E o texto nos diz que eles se reuniam no templo. Depois, lendo um pouco mais para frente no texto, nós ficamos sabendo que eles se reuniam num lugar específico do templo, que era chamado de Átrio dos Gentios. Porque eles compreenderam que a morte e a ressurreição de Jesus fazia com que eles não precisassem mais do sistema de sacrifício de animais que era usado no templo. Mas o texto nos diz também que eles faziam isso de casa em casa. Veja, diz o texto que eles diariamente se reuniam no templo e eles partiam pão em suas casas. Partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Então a maneira deles fazerem isso integrava o todo, o grande, e integrava esses pequenos grupos que se reuniam em casas. O número de pessoas que conseguiam se reunir no templo de Jerusalém, no Átrio dos Gentios, o Átrio dos Gentios devia caber em torno de umas 100, 120 pessoas, não era um número de pessoas que caberia em qualquer uma da casa dos discípulos. Então eles tinham que se reunir em pequenos grupos. E eles faziam isso todos os dias, diz o texto. Uma outra pergunta que eu quero fazer para nós aqui, para o texto, é por que eles faziam isso? Por que eles faziam isso? Por que eles se dedicavam desse jeito? Por que eles se preocupavam assim, uns com os outros? Por que eles investiam a vida deles dessa forma? De acordo com o texto, é porque eles temiam ao Senhor. Essa é a primeira razão. O texto diz assim, todos estavam cheios de temor. E essa é uma palavra nas Escrituras que aparece sempre relacionada a Deus. Todos estavam cheios de temor. Ou seja, eles temiam a Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é levar Deus a sério. Temer a Deus é você ter essa consciência de quem Deus é. E que se Ele é quem a gente diz que Ele é. Se Ele é tudo aquilo que a gente acabou de cantar um pouquinho antes aqui para Ele. Se Ele é aquilo que Ele se revela para a gente na Sua palavra, como foi lido em Isaías. Então nós precisamos levar esse Deus a sério. Então nós não podemos ficar brincando com Ele. Nós precisamos temê-lo. Nós precisamos honrá-lo. Nós precisamos reverenciá-lo. Então eles faziam essas coisas primeiramente porque eles temiam ao Senhor. Mas o texto nos diz também que eles faziam isso porque eles criam no Evangelho.
Veja, o texto diz assim: os que criam mantinham-se unidos. Qual é a inferência? Os que não criam não se mantinham unidos. Então quem é que se mantinha unido? Quem é que estava junto? Quem é que se dedicava à doutrina dos apóstolos, à comunhão, a partir do pão, às orações? Quem é que se doava, investia um no outro? Quem é que se preocupava em, se necessário for, vender aquilo que tinha para que ninguém entre eles tivesse necessidade? Os que criam no Evangelho. Então, se nós cremos no Evangelho, isso nos leva a viver assim. Os que criam mantinham-se unidos. E qual é a consequência deles viverem assim? Veja, o texto nos diz que a consequência deles viverem assim são 3. Primeiro, eles experimentavam um poder manifesto de Deus. Muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Um poder manifesto de Deus. Novamente, mais para frente no livro de Atos, nós vamos ficar sabendo que não são apenas os apóstolos que fazem esses sinais e maravilhas. Começam pelos apóstolos. Talvez por eles terem sido aqueles que Jesus capacitou para que eles então pudessem capacitar o restante da igreja. Mas quando a gente vai lendo o texto de Atos dos Apóstolos, a gente vai vendo que esses sinais e maravilhas vão sendo executados mais para frente por outras pessoas também. Como, por exemplo, Filipe, que era um diácono, Estevão, e outros homens e mulheres, ao longo da história do livro de Atos, da igreja primitiva. Vamos sendo informados a respeito disso. Mas veja, essa experiência deles, pela comunhão, faz com que eles experimentem o poder manifesto de Deus. Uma coisa é nós falarmos a respeito do poder de Deus, outra coisa é nós experimentarmos o poder de Deus na nossa própria vida e a partir da nossa vida. E eles experimentavam isso. Mas uma outra consequência que eles colhiam desse estilo de vida é o acolhimento das pessoas, não só da comunidade, mas das pessoas ao redor. O texto diz assim, que eles tinham a simpatia de todo o povo. Tendo a simpatia de todo o povo. Nem todo o povo se reunia com eles. Nem todo o povo participava da realidade de vida que eles estavam vivendo. Todo o povo dali de Jerusalém. Mas eles contavam com a simpatia de todo o povo. O povo olhava e dizia, olha, não estou afim de viver esse negócio que esses caras vivem não. Mas que eles vivem um negócio bacana, eles vivem. É legal ver aí o que eles fazem. Compromisso deles, como eles... Bacana. Eu não estou afim, mas é bacana. Bem diferente, né? Do que a gente vê muitas e muitas vezes hoje. De gente que não quer saber de igreja, não quer saber ouvir a palavra evangélica. E aí quando fala da gente, quando fala de igreja, fala mal. E pior, hein? Muitas vezes com razão. Não é? Muitas vezes tendo toda a razão daquilo que estão falando. Isso não acontecia com eles. Eles tinham um acolhimento da sociedade. A sociedade olhava para eles e falava, esses caras, eles levam a sério esse negócio que eles estão fazendo. Mas uma terceira consequência que eles experimentam é o crescimento natural como fruto de sua vida missional. Veja, o texto diz assim, o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Era uma experiência de crescimento da igreja, da vida da igreja, que acontecia de forma naturalmente sobrenatural. Acontecia porque eles estavam vivendo a sua vida, e eles estavam juntos, partilhando a sua fé, e a consequência mais natural de quando a gente vive a nossa fé juntos e a gente partilha a nossa fé, é que diariamente o Senhor acrescenta aqueles que vão sendo salvos. Eu gosto muito desse texto, dessa expressão, diariamente o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos, porque hoje em dia, veja, eu trabalho nessa área especificamente, ok? Com o ensino, eu sou professor na área de missiologia, trabalho com a perspectiva de
plantação de igreja, ensino sobre isso, e tudo que a gente lê sempre tem essa ideia, essa ênfase estratégica, né? Como a gente precisa ter estratégias para fazer a igreja crescer. Veja, eu não sou contra as estratégias, ok? Mas só que a questão é que o texto nos diz aqui que a estratégia, ela é uma consequência, ela não é o meio de fazer a coisa acontecer. O meio disso acontecer, na verdade, é a nossa vida como igreja sendo vivida, e aí então isso vai atraindo as pessoas, e o evangelho vai sendo compartilhado com as pessoas, e Deus vai acrescentando diariamente aqueles que vão sendo salvos. Em outras palavras, comunhão diária é igual a conversões diárias. Comunhão diária é igual a conversões diárias. Ou seja, quando realmente nós temos uma vida de comunhão como comunidade, como igreja de Jesus, não como uma meta, mas como um ambiente de vida que nós temos, começa a ser natural nós vermos Deus alcançando e trazendo pessoas para o nosso meio, dentro do programa dele. Isso não significa que a gente tenha que dizer para Deus, olha, hoje o Senhor não trouxe ninguém. Mas dentro do programa dele. Assim, a igreja dos primeiros seguidores de Jesus fez a opção pela comunhão como um estilo de vida. E o resultado disso foi que eles venceram a realidade da morte. Por quê? Porque a vida do evangelho se espalhava entre eles e através deles. Agora, eu quero fazer um contraste, ok? Contraste com a nossa realidade contemporânea. Veja só, diante do que a gente acabou de ver, como nós analisamos a realidade do nosso contexto como igreja? Como nós temos respondido aos desafios de ser o povo de Deus em missão no nosso mundo? E eu não estou falando apenas da nossa igreja, ok? Eu estou falando de forma geral, mas de forma particular da gente. Primeiro, nós temos sido comprometidos parcialmente com a doutrina dos apóstolos. Eu espero que aqui na nossa comunidade a gente seja comprometido integralmente com isso. Mas olhando para a vida da igreja de uma forma geral, no Ocidente, a conclusão que eu tenho que chegar é que nós somos comprometidos parcialmente com a doutrina dos apóstolos, enquanto o texto diz que eles eram comprometidos completamente, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Isso era feito de forma intensa e integral. A igreja no Ocidente está comprometida de forma parcial com a doutrina dos apóstolos. Muitas vezes, aquilo que nas Escrituras não nos agradam, a gente não quer dar atenção a isso. A gente não quer ler. A gente não quer reconhecer que aquilo é para nós. A gente quer tentar criar algumas alternativas e subterfúgios de interpretação para dizer, não, mas isso era assim lá. Hoje não dá mais para ser desse jeito. Segundo, nós não temos sido comprometidos com um cuidado integral. Como nós podemos ser comprometidos com cuidado integral quando nós não sabemos de fato a necessidade uns dos outros? Eu não quero me constranger, e nem constranger nenhum de vocês aqui, ok? Mas eu preciso que a gente tenha consciência disso. Eu preciso ter. E nós precisamos ter. Pense um pouco. Se eu perguntasse para você a respeito de alguma pessoa aqui da nossa comunidade, aleatoriamente, sobre o que essa pessoa precisa, será que nós saberíamos responder?
Aí você vai dizer para mim, mas Ricardo, são mais de 100 pessoas. Exatamente isso. São mais de 100 pessoas nesse grupo grande, certo? E quanto mais crescer, pior fica. Menos a gente vai saber das necessidades dos outros. É que demonstra para a gente como é importante a realidade da dinâmica do grande, mas é absolutamente prioritário a dinâmica do pequeno. Do estarmos juntos. Do termos um grupo com quem a gente esteja próximo e um grupo de pessoas que nós realmente saibamos as suas necessidades e elas saibam a nossa necessidade. Se nós não sabemos disso, nós não podemos cuidar de forma integral. Veja, não é que nós não cuidamos, ok? Nós cuidamos. Mas a questão é, nós cuidamos de forma integral? Não tem como cuidar de forma integral se nós não sabemos quais são as necessidades. Terceiro, nós temos o compromisso de cuidado semanal ou quinzenal ou mensal com a vida uns dos outros. Por que eu digo isso? Porque nós temos encontros, os nossos encontros como esse aqui, acontecendo uma vez por semana. E se você vem aqui apenas uma vez por semana, então isso significa que nós estamos cuidando de você uma vez por semana. Isso significa que você está cuidando de outros uma vez por semana. E se você, não, mas eu faço parte de um pequeno grupo, mas a maioria dos nossos pequenos grupos são só de 15 em 15 dias. Então nós estamos cuidando apenas de 15 em 15 dias. E alguns, uma vez por mês. Então é uma vez por mês que a gente está cuidando. Ah, não, mas a gente tem WhatsApp, a gente tem e-mails, a gente tem... Sim, nós temos e nós usamos essas ferramentas todas. Mas muitas vezes esse cuidado, talvez a maioria das vezes, é um cuidado que precisa passar pela relação pessoal, pelo toque do outro, pela oração do outro, pela correção do outro. Eu quero fazer uma pergunta para você. Será que nós temos problemas, lutas, desafios, uma vez por semana? Quinzenalmente. Quem tem luta, problema e desafio só de 15 em 15 dias? Por favor, levante a mão para mim. Eu quero que você me ensine. E mensalmente? Uma vez por mês a gente tem problema, luta e dificuldade? Hã? Cara, nós temos isso todo dia. Todo dia. Todo dia nós nos deparamos. Alguém me escreveu essa semana pedindo para eu enviar um exemplo de série que eu vou fazer no ano que vem. Com o título, as divisões e os textos bíblicos. Eu respondi dizendo assim, olha, meu amigo, eu estou matando um leão por dia, cara. Esse aí está agendado para eu matar na última semana de novembro. Eu não cheguei lá ainda. Eu vou chegar. Depois de novembro você me pergunta que eu vou falar para você. Porque na maioria das vezes eu tenho uma agenda toda do ano de pregação do que eu vou fazer. Nem sempre já com os textos bíblicos, mas os temas, as séries, todas eu geralmente monto em novembro e dezembro. Mas veja, quem aqui tem tempo para pensar no desafio que você vai ter que encarar daqui 15 dias? Nós estamos matando um leão por dia. O que eu estou tentando mostrar para vocês, meus queridos, é que o fato é que o modelo que nós temos vivido, o evangelho na cultura contemporânea ocidental, não expressa espaço para uma vida de comunhão consistentes. Não expressa. Nós temos as nossas desculpas. Nós podemos dizer que nós temos muitos compromissos, nós podemos dizer que nós estamos muito cansados, nós podemos dizer que nós estamos desanimados, ou nós podemos dizer que nós já nos ferimos muito com essa história de comunhão. Contudo, o fato é que o Evangelho nos apresenta a comunhão como um único contexto adequado para que a gente possa usufruir de modo pleno da vida abundante de Jesus Cristo. Somente a comunhão é o caminho para que nós possamos realmente
nos livrar da morte existencial, que nos rouba esse poder do reino de Deus, que obstrui a evidência para o mundo de que há uma outra realidade de vida que Deus está oferecendo. Então, nós precisamos reconhecer que nós necessitamos de comunhão. Não como um paliativo. Não como uma alternativa que a gente vai evocar de vez em quando. Nós precisamos de comunhão, como parte integrante e consistente da nossa vida. A gente precisa reconhecer que dizer não à prática bíblica da comunhão é assumir a cultura anti-reino da nossa sociedade. É gerarmos um cristianismo cultural que não tem nada a ver, ou pelo menos tem pouquíssimo a ver, com o que Deus planejou para a nossa vida como nova humanidade. Então, uma vez que o contraste está estabelecido, que a gente vê lá nas Escrituras, que a comunhão era uma realidade na vida da igreja, e que a estrutura que a gente tem vivido a nossa fé hoje não propicia isso, qual é a alternativa que a gente tem? Eu quero propor aqui, qual a resposta que a gente pode dar? Como é que nós podemos expressar para aqueles que estão ao nosso redor, com quem nos encontramos, com quem nos relacionamos, nossos familiares, amigos de cursinho, de faculdade, vizinhos, amigos da academia, que o Evangelho oferece uma opção, como opção da comunhão, a alternativa da comunhão no lugar da realidade da morte para os nossos relacionamentos. A resposta para essa questão, como é que nós podemos fazer isso? É através daquilo que a gente está chamando nessa série de células. Ok? Células, experimentando o poder da comunhão. Como eu disse no início, desde o início da nossa igreja, nós temos afirmado que nossa vivência como povo de Deus se dá ou se daria em duas dinâmicas interligadas: nossos encontros de celebração e nossos pequenos grupos. Agora, o que a gente tem que constatar, e eu constato isso, ok? Como pastor, líder da nossa comunidade, eu constato isso. Os nossos pequenos grupos não têm oferecido uma dinâmica que seja adequada à vivência da nossa comunhão como igreja. Não têm oferecido. Então, nós queremos trabalhar para o estabelecimento de uma nova estrutura que viabilize essa vivência da comunhão e missão. E é isso que nós estamos chamando de células. Okay? Células são pequenos grupos, mas são uma nova dinâmica, uma nova realidade, uma nova maneira da gente entender isso e da gente procurar desenvolver isso na nossa vida. Não adianta nós termos pessoas chegando no nosso meio se a gente não consegue cuidar dessas pessoas de forma integral. Não é suficiente o cuidado que a gente está dando aqui no domingo, isso é bom, mas é insuficiente. A gente precisa de mais. Então, eu quero começar explicando para você o que as células não são. Ok? Anote aí. O que as células não são. Elas não são uma reunião de pequeno grupo para repetir a dinâmica de nossos encontros de celebração. Não é disso que nós estamos falando. Não é no meio de semana ou no domingo à noite, fora aqui da reunião do domingo de manhã, você ter um encontro com menos pessoas nesse formato que a gente está fazendo aqui. Ok? Com uma pregação, né? Mas eu não sei pregar que nem o Ricardo, que nem o Pedro, como é que eu vou fazer isso? Eu não sei falar que nem o Rufo. Então, não é disso que nós estamos falando. Célula não tem nada a ver com reproduzir num grupo menor aquilo que você está vivendo agora aqui. Segundo, células não são a reunião de um grupo fechado que se transforma em uma panelinha. Já ouviu essa expressão? Essa era uma expressão que era usada muito na minha época. Lá atrás, né? Na mocidade, quem que se revela aí? Levanta a mão aí. A gente, aquela mocidade é uma panelinha. Né?
aquele grupo é uma panelinha, ou seja, não deixa ninguém entrar. Ok? Célula não é um grupo fechado que se transforma em uma panelinha, que pela postura dos seus participantes excluem outras pessoas, ou as inibem de chegar e de participar. Terceiro, células não são uma programação a mais para a nossa opção do que nós vamos participar. Eu tenho o encontro das mulheres, eu tenho o encontro do mosaico, eu tenho o culto, eu tenho as células. A ideia não é essa. Células não é um programa que a gente tem. Quarto, esse é muito importante. Elas não são grupos de terapia, onde nos sentimos tão bem que não queremos alcançar outros. Jesus não chamou um grupo ao redor dele para fazer terapia. Jesus chamou um grupo ao redor dele para capacitá-los para a missão. Não que a gente não tenha que cuidar das emoções uns dos outros, vamos fazer isso. Mas o objetivo não é esse. Em último lugar, células não são grupos grandes. Por que eu coloquei isso aqui? Porque uma das coisas que eu identifiquei na dinâmica dos nossos pequenos grupos, que eu estou falando para vocês que tem sido ineficiente, é que um dos pontos que a gente tem lidado é esse. A gente tem um pequeno grupo que tem 4, 5 pessoas. Aí os 4, 5 que estão indo lá ficam desanimados e não querem ir mais. E por que eles não querem ir mais? Porque o grupo está muito pequeno. O nosso grupo só tem 4, 5, ele está muito pequeno. Mas o grupo é pequeno. É para ser pequeno. Mas só que colocou na cabeça, não sei como, essa ideia de que o grupo tem que ser, um grupo pequeno tem que ser grande. Aí o nosso grupo pequeno tem 40 pessoas. 40 pessoas, eu tenho uma multilocal. Não é mais pequeno grupo. Então, elas não são grupos grandes. O que células são? Elas são uma continuidade da vida da CPV. Ok? As células representam a nossa vida como igreja. Isso que a gente está vivendo aqui e a gente continua vivendo fora daqui. Cuidando uns dos outros, participando da vida uns dos outros, não apenas nas reuniões das células, mas também na relação que a gente começa a criar com esse grupo menor, com quem a gente vai então conseguir aprofundar a nossa intimidade, aí durante a semana a gente vai conseguir ter maior contato com eles diariamente. Embora a reunião da célula possa, na maioria das vezes vai ser assim, acontecer uma vez por semana. Mas você tem contato com aquelas pessoas, você sabe daquela pessoa, você caminha com aquela pessoa diariamente. Não com as 200 pessoas, 180 pessoas que nós temos no todo da nossa comunidade, mas com um grupo de pessoas. Células são ambientes de cuidado mútuo, onde compartilhamos da vida que Cristo tem nos dado, pastoreando a vida uns dos outros. Então, nas células, nós temos um ambiente onde todos nós vamos interagir uns com os outros, e todos nós vamos cuidar uns dos outros. E nós vamos ser usados na vida das pessoas que estão ali, e a vida daquelas pessoas vão ser usadas na nossa vida. Terceiro, células, como extensão da vida da igreja, são missionais. Ou seja, elas estão abertas para os de fora, e nós somos intencionais na busca por essas pessoas de fora. Nós queremos alcançá-las, nós queremos que elas venham e elas participem, elas nos conheçam, elas se relacionem com a gente. Quarto, células são um ambiente de comunhão intensa, onde nós praticamos juntos o cuidado uns dos outros, a oração uns pelos outros, e por aqueles que nós queremos alcançar, onde nós aprofundamos o ensino que tem nos sido dado pelos nossos pastores e mestres. Em último lugar, células são ambientes de vida, por isso elas se multiplicam. À medida que elas vão crescendo, elas se multiplicam, para continuar cuidando de forma profunda da vida de pessoas e alcançando mais pessoas.
Como é que as células funcionam? Primeiro, em grupos pequenos. Ok? Mínimo de 4 pessoas. Máximo de 12. Você diz assim para mim, Ricardo, eu não tenho nenhuma célula perto da minha casa. E aí eu sei que você mora num condomínio, e no condomínio que você mora tem mais uma família da nossa comunidade que mora lá. Pronto, nós temos uma célula, basta vocês começarem a se encontrar, se reunir. Ah, eu não tenho tempo, durante a semana é muito corrido. Para de assistir Fantástico no domingo à noite. Reúne uma célula de domingo. Fim do dia. 4 pessoas. Máximo 12 pessoas. Como elas funcionam? Com encontros semanais, onde nós podemos cuidar uns dos outros, compartilhando de nossas vidas, aprofundando na palavra, orando, comendo juntos, sendo missionais. Eu conversei muito com o Pedro, orei muito sobre isso, conversei um pouco com o Henrique, por causa dessa questão da nossa cultura, aqui, da nossa região, e de toda a dinâmica que a gente tem. E eu sempre cedi muito a essa ideia de que nós temos uma vida muito corrida, nós temos uma vida muito ocupada, então a gente deve deixar os pequenos grupos nossos funcionar quinzenalmente mesmo, funcionar uma vez por mês, mas eu tive que dar o meu braço a torcer. Não é aquilo que as Escrituras nos mostram. Na verdade, se a gente fosse fazer o que as Escrituras nos mostram, ela diz que eles faziam isso diariamente. Então, no mínimo, a gente precisa conseguir se encontrar semanalmente. Se você não puder estar toda semana, por qualquer motivo, tudo bem. Mas como igreja, a gente precisa oferecer essa estrutura semanalmente. Terceiro, elas funcionam em casas que nos ofereçam o contexto da hospitalidade para as reuniões ou em locais públicos que nos deem esse mesmo contexto. Em quarto lugar, todas as vezes que uma célula cresce e ela se consolida em reuniões consistentes com um grupo de no máximo 12 pessoas, ela deverá multiplicar para a manutenção da sua missionalidade, do cuidado profundo da comunhão com seus integrantes. Mas eu quero ser bem criterioso aqui, nesse momento. Eu não estou falando que a gente tem na nossa mente um mecanismo de obrigatoriedade de fazer grupos crescerem, ok? Tem muitas dinâmicas de célula por aí afora que os caras têm metas, né? Você tem que multiplicar a célula em 6 meses, em 3 meses. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é que se nós vivermos isso, se nós vivermos a comunhão, se nós estivermos num grupo, se nós estivermos na celebração como a gente tem, e a gente tiver esse cuidado mútuo num grupo pequeno, o Senhor vai acrescentar diariamente os que vão sendo salvos. Ele vai fazer isso. E aí, à medida que for crescendo o grupo, a gente precisa, em prol do cuidado para com o outro, permitir que o grupo se multiplique. Ok? Que ele vá para frente. Porque se começar a crescer muito, a gente não consegue cuidar uns dos outros. Ao longo desse mês, a gente vai conversar um pouco mais sobre cada uma dessas questões. E por isso eu quero terminar com algumas aplicações para a gente. Primeiro, se você deseja ser um hospedeiro, se você me ouvir e falar assim, nossa, que legal, eu quero um negócio desse de célula na minha casa. Eu quero que a minha casa seja um ambiente assim, para receber pessoas e trazer pessoas. Então, se você deseja ser um hospedeiro, informe isso para a nossa secretaria. Manda um e-mail, dá uma telefonada, fala, marca o meu nome e o nome da minha casa aí, eu quero que a minha casa seja um espaço para uma célula. Okay? Nós desejamos ter células estabelecidas em cada cidade da nossa região. Cada cidade onde nós temos pessoas que compõem a nossa comunidade, a gente quer ter esse espaço de vida sendo vivida nesses ambientes. Ok? Segundo, se você quer estar colaborando
como um líder de célula, você precisa informar isso também para a nossa secretaria. Você pode conversar com o Pedro também. Você passará por um treinamento que visa orientá-lo sobre como liderar uma célula como um facilitador. Você não tem que ser um pregador. Ok? Você vai receber uma orientação, um treinamento sobre isso. Nós vamos procurar algumas pessoas, mas às vezes você mesmo sente, eu queria colaborar com esse negócio. Então procura o Pedro, então dê o seu nome também na nossa secretaria. Terceiro, todos os nossos líderes de ministérios, presbíteros e diáconos, devem integrar uma célula. Todos. Ok? Por quê? Porque nós somos os líderes. E se a gente não expressar o exemplo para sermos seguidos, a igreja não vai nos seguir. Então todos nós precisamos estar envolvidos com uma célula. É o seu ambiente de cuidado. E por fim, nós desejamos que todos de nossa igreja entendam que a maneira que usamos para estabelecer um cuidado pastoral efetivo e direto é através do seu envolvimento com uma comunhão profunda gerada mediante uma célula. Em outras palavras, todos nós, todos vocês, precisamos ser cuidados. E a maneira da gente cuidar é a gente poder cuidar uns das vidas dos outros. É óbvio que isso tem outros complementos, né, no cuidado. O ensino aqui de domingo é um complemento, a adoração é um complemento, aconselhamento é um complemento, acompanhamento de um discipulado é um complemento. Mas a vida, o ambiente onde isso precisa ser vivido por nós, tem que acontecer a partir da perspectiva das células. Nós não podemos. Eu queria lançar esse desafio aqui para você. Nós não podemos perder ninguém. Amém? Nós não podemos perder ninguém. Nós temos que colocar no nosso coração esse desejo de dizer, Deus, nós não vamos perder nenhuma das pessoas que o Senhor nos der. Nós não vamos perder. Mas do jeito que nós estamos perdendo. As pessoas somem, deixam de vir, e a gente não fica nem sabendo. Quando a gente fica sabendo, já é tarde demais. Então não é uma questão, por favor, eu queria muito que você entendesse isso. Não é uma questão da minha parte dessa ideia de que a gente precisa fazer a nossa igreja crescer, ok? Eu não tenho preocupação com isso, porque eu tenho a plena convicção de que isso é algo que Deus faz. É a preocupação de que nós temos que ser uma igreja que viva as realidades do Evangelho. E eu acredito que essa dinâmica vai nos ajudar a fazer isso. Vamos orar. Nós vamos terminar essa manhã comendo pão e bebendo do cálice. Uma das coisas que a gente faz quando a gente come do pão e bebe do cálice é dizer, Deus, nós temos comunhão com o Senhor. E nós temos comunhão uns com os outros. Nós somos um pão. Um pão. Então eu sei que ouvir é mais fácil do que fazer. Ok? Mas eu quero desafiar você a orar nesse momento dizendo assim, Deus, me dê condições, empodere o meu coração, para que eu consiga participar disso, para que eu possa ser parte disso, para que eu tenha comunhão nas minhas relações, e não morte, porque ou é comunhão, ou é morte. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos para que Teu Espírito venha nesse momento e ministra o nosso coração, ministra a nossa mente, a importância, Senhor amado, de nós realmente respondermos praticamente a isso, a nós vencermos as nossas barreiras, vencermos os nossos medos, ó Deus, e realmente trabalharmos para que sejamos uma comunidade, uma igreja, que viva a dimensão dessa realidade da comunhão,
de uma comunhão missional, de uma comunhão que não nos torna uma igreja voltada para dentro, ensimesmada, mas essa comunhão que cria um ambiente tal que o Senhor pode ir acrescentando diariamente os que vão sendo salvos. Nos ensina a importância de nos deixarmos cuidar e de sermos instrumentos de cuidado do Senhor na vida de outros. Ao participarmos dessa mesa agora, a gente pede a graça do Senhor para que, comungando com o Senhor, afirmando a nossa comunhão com o Senhor, a gente também compreenda o compromisso e a importância de nós termos comunhão uns com os outros. É em nome de Jesus. Amém, Senhor.